Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, Associação dos Amigos do Musecom, Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre apresentam... Museconversa, o podcast quinzenal do Museu da Comunicação, vinculado nas mais diferentes plataformas de podcast e nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este é um projeto que conta com patrocínio do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Para saber mais e conhecer o museu, acesse www.musecom.com.br ou faça uma visita ao museu na Rua dos Andradas, 959, Centro Histórico de Porto Alegre. O podcast Museconversa conta com produção e apresentação de Marcelo Cogo e Gustavo Turki. Então, Marcelão, aqui direto do Estúdio Monstro, sede do Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre. Maravilha. Estamos iniciando mais um Museconversa, né? E com quem desta feita, mas encerrando a terceira temporada. Exatamente, no nosso último programa da terceira temporada, a gente tem a satisfação de receber o nosso amigo Moisés. Eu vou tentar falar o nome dele em caingangue, porque eu não sou um cara afeito, né? Não acostumado com a língua, mas é Cacupri. Ele é uma liderança da aldeia Fagdim, que é uma aldeia que fica na Lomba do Pinheiro. Então, primeiro de tudo é agradecer a tua presença, Moisés. Seja bem-vindo aqui, passe uns bons momentos conosco, com a nossa audiência. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, né? Sou Moisés da etnia Caigangue, né? Foi mencionado o meu nome Cacupri, né? Cacupri, madeira branca, né? Então temos aí para bater um papo, aí com certeza vai ser muito maravilhoso aí para nós. Moisés, que é de uma área, né, aqui em Porto Alegre, uma área que a gente considera urbana, né, e a gente tem uma história colada com ele, né, Marcelão? Pois é, Gustavo, como é que é isso? Essa história começa há 20 anos. Há 20 anos, a gente teve ali Sexta-feira Santa, né, fazendo uma comemoração junto, nós aqui do Coletivo Catarse. A comemoração dos 21 na realidade, né? 21 anos daquela área. E antes de existir o Coletivo Catarse, existia uma outra cooperativa, né? Que vem a dada aí, as pessoas se reúnem após aquela cooperativa e fundam o Coletivo Catarse, mas eu e o Jefferson Pinheiro, jornalistas naquela época, novos, fizemos o filme, o documentário Índios Urbanos. Ainda não está na internet, isso já faz mais de 20 anos, né? Não tem fita VHS, a gente conseguiu digitalizar agora e nós vamos, dentro do projeto Resistência Caingangue, tá também colocando isso no YouTube e divulgando. Mas é um filme que nós apresentamos lá também, devolvemos à comunidade, mostramos as fotos das crianças que hoje já são jovens adultos, 20 anos depois, né? E tivemos comemorando junto lá na área, que é uma área que foi conquistada, né, pelos caingangues, né, que ficavam numa parada inicial, lá na parte inicial da Lomba do Pinheiro, e numa pressão grande junto à prefeitura. Naquela época se dizia, eu não tenho certeza dessa informação, mas se dizia que naquela época aquele era a primeira titulação, né, a primeira oficialização de uma titulação de área indígena urbana no Brasil. Né? E aí a gente fez todo esse enfoque ali do documentário e da conversa que a gente teve exatamente dessa questão que até gera uma certa estranheza. Se gera essa estranheza, mas não se deve mais gerar essa estranheza da questão de indígenas na área urbana. E aí, recentemente, a gente retornou lá no projeto Saberes Indígenas, né, junto com as professoras da URGS e professores e mestres indígenas também, tratando exatamente ali naquela área da questão da sustentabilidade do indígena na área urbana. E falaram, né, Moisés, de como você se sustentava. Eu gostaria que a gente iniciasse falando sobre isso. Como é que foi esse processo de conquista daquela área? Da onde vocês vêm no Rio Grande do Sul para chegar em Porto Alegre? Como foi isso, historicamente? Bom lembrar, né, as lutas, né, da então comunidade e do povo caigangue, né, que
de certa forma, a gente saiu do interior, né, do Rio Grande do Sul, da capital, de Porto Alegre, praticamente de Nonoai, né? A gente já existia indígenas na região de Porto Alegre, né? Então, a gente acabou, né, construindo, né, junto com os indígenas que habitavam Porto Alegre, né, nos bairros, né? A gente começou a fazer um trabalho que a gente tem juntamente, ou a gente tem no sangue, né, que é a nossa cultura, a nossa dança, né, nossa exposição de artesanatos. Então, dentro disso, a gente precisava, né, de um território, de um espaço, né, de moradia para a gente viver, né. Então, foi trabalhado, né, com parcerias não indígenas também, né, para que chegasse, né, às autoridades municipais de Porto Alegre, né. Então, foi uma conquista conjunta, né, com os indígenas que habitavam aqui, né, a capital, e para a gente conseguir esse espaço que era fundamental para nosso segmento, né, das nossas línguas, né, indígenas, do nosso trabalho coletivo, né, e dos nossos anciões, né, que também, nossos pais, né, que hoje estão bem mais velhos, né, para que eles não perdessem, né, essa cultura, esse modo de viver, né. Então, houve essa mobilização, né, por parte dos caigangues, né, e também por parte das organizações, né, para auxiliar, né, inclusive na época também do primeiro dia que a gente foi até a comunidade, né, até o endereço, né, que já tinha sido feito a doação, né, para a comunidade, juntamente com o FUNAI e outros órgãos, né, da causa indígena. A gente recebeu, né, inclusive o Gustavo, né, e na época também, acredito eu que era jovem, né, o meu pai deve ter participado junto nessa época, né, então foi muito importante, né, a presença, né, de alguma entidade ou alguma organização para que registrasse, né, essa luta, e foi muito importante, né, o dia 7 aí, né, que foi celebrado, né, os 20 anos, com, né, alguns eventos culturais, né, pela manhã, e enfim a confraternização, né, ao meio-dia dos 20 anos de Porto Alegre, né. Então, para a gente começar a conversa, é mais ou menos isso, né. Marcelo, uma coisa que me chama a atenção, tu conhecia aquela área? Eu conhecia de passar, Gustavo. Eu ensaiei durante muito tempo. Tem um amigo que mora um pouquinho mais adiante, né? E eu passava por ali e a gente sabia que tinha um território caingangue por ali. Mas eu nunca tinha entrado. Sim. E nesse dia a gente entrou e foi uma acolhida maravilhosa. Eu comi muito peixe frito e muito amin. Amin é demais, né? Pãozinho muito legal. Então, o amin, ele é uma comida típica. Né? Ele é um pão típico da cultura caingangue, né? E aí a gente, no filme Há 20 Anos, a gente tratou dessa questão de... E eu, ali quando eu conversei com vocês, eu confessei que um dos temores que eu tinha quando eu fiz esse filme, uma das visões que eu tinha é que o indígena na área urbana pudesse ser aculturado, pudesse perder a sua cultura. E 20 anos depois a gente entra lá e o que tu vê? Uma área indígena típica, com comidas típicas, com a língua sendo mantida, com escola, né, Moisés? Então... Uma coisa muito legal, Gustavo, também. A gente, né, passeou pela aldeia e viu as casas bem estruturadas, bacana, né, conversou com o professor, ele explicou de onde veio o recurso daquelas casas, mas ainda sim uma preservação, né, de uma área de mata nativa, justamente para poder ir buscar aquilo, né, que lhe dá sustento, que também sustenta a sua cultura, as questões do artesanato, né? Isso é muito, muito importante também a citar, né, que durante esses 20 anos a estrutura, né, da aldeia ela modificou, né, graças a Deus foi para melhor, né, que é a estrutura de moradia, né, que o indígena, né, estando no contexto urbano, em território, né, ele é ser humano, né, ele vai precisar de alimentação, vai precisar de moradia, vai precisar de veste, né, então a tecnologia também, né,
é uma ferramenta que a gente está utilizando hoje para visibilizar a nossa cultura e esclarecer, né, também que dentro do contexto urbano da cidade, a gente não perde, né, a nossa cultura e a gente é mais índio, né, do que a gente era, vamos dizer assim, no passado, né? A gente era indígenas, né, de uma certa forma colocado um pano, né, entre nossos olhos, né, para a gente não enxergar o mundo, né? Então hoje acredito eu que a gente é mais índio, né, do que a gente era né, há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, né? Porque a gente consegue hoje, conseguimos dialogar, né, com mais facilidade e conseguimos reivindicar nossos espaços, que é os territórios, né? Os territórios, independente de onde que a gente está, a gente sim merece, né, um respeito. Então, é muito importante, né, a cultura, o EMI, né, que é a comida típica que a gente preserva, né, na nossa comunidade, desde a época que a gente entrou, mas a gente vinha a gente traz isso com nós, né, dos ancestrais, né, porque hoje toda a comida típica que a gente faz hoje, a gente utilizava isso, né, em todas as nossas alimentações, né? Claro que hoje modificou um pouco, né? Mas o que a gente consegue preservar, né? Não é nossa culpa, né? Mas a gente consegue preservar, né? Porque muitas são plantas nativas, né? Então hoje, sim, graças a Deus, ainda elas nascem, né? Em ambiente de preservação, né? E é onde que a gente também tem, né? Uns hectares dentro da comunidade que ela é de preservação, né? Então a gente mantém isso, né? E a gente mantém também, né, que é a nascente lá, né? Então tem tudo uma estrutura e a grande conquista também foi o cemitério indígena, né? O cemitério dentro da comunidade, né? A gente passou por uma tentativa de tirar, né, nosso cemitério numa época. Então a gente fez o trabalho cultural, né? A gente buscou também e a gente conseguiu, né, o êxito de aprovação, né, das autoridades de a gente ter o cemitério. Então o cemitério também ele não recebe só os que partiram, né, nossos parentes da nossa comunidade, mas enfim das outras, né, que não tem, né, porque não é de uma hora para outra que a gente consegue ter, né, um cemitério indígena. Então lá está bem estruturado espiritualmente, culturalmente, né? E também a cultura não indígena, né? Que em todos os aspectos existe, né? Então a gente constrói junto, né? As estruturas, como a gente tem um posto de saúde estruturado, né? Então as equipes também passam por uma avaliação, né, das lideranças indígenas e também pela comunidade, né? E o colégio, né, estadual, que também são basicamente 50% de funcionários indígenas da comunidade, né? Então, é muito importante isso para a gente conseguir manter, né, nossa cultura, né, viva dentro do contexto urbano. Naquele dia tinha uma pessoa lá que veio me questionar, né, questões de senso comum, assim, mas são questões que passam pela cabeça das pessoas ainda em 2023, né? Então, ela me perguntou, mas do que vivem? Como que se sustentam, né? Como que e também sobre a questão, mas eles falam a língua deles, é português, o que é? A escola é bilíngue, né? Isso, a gente tem tudo E ela é oficial, né? Uma escola oficial. Ela é do estado, né? Um colégio estadual, né? Os funcionários são todos os não indígenas, né? São cedidos pelo estado. A legislação é a mesma, né? Do não indígena. Porém, os funcionários indígenas eles são específicos, né? Para trabalharem a cultura, né? E com certeza alguns professores se formam em outras áreas, né, normais, né, mas a gente trabalha com professores bilíngues, né, e apoiadores, né, da questão da causa indígena, né. Então é ensinado o grafismo, né, a escrita, né,
a língua, né, enfim, e sobre a questão territorial, né, que é do território, e formação também de novas lideranças, né, porque as crianças, os jovens, a gente tem que passar também, né, o que a gente faz, né, hoje em dia a gente tem os responsáveis por atuar com a comunidade, né, dentro do território, e também tem a parte que é a política, né, que é fora. Então, no momento hoje, a minha pessoa, trabalho mais a política, né, pública, para levar os projetos não só para a comunidade, né, mas enfim para outras comunidades também indígenas que precisam. Então, a gente hoje, né, tem, vamos dizer, 90% sobrevive, né, do artesanato, né, dos espaços de sobrevivência, de venda de artesanato no centro de Porto Alegre, né, e alguns municípios vizinhos, né, que é Viamão, Canoas, São Leopoldo, né, e o próprio município de Guaíba, né, enfim, todos esses municípios a gente, Sapucaia, né, Alvorada, todos esses municípios, né, os indígenas migram, né, para comercializar os seus artesanatos, para se sustentar. Então, o alimento, que nem eu falei, né, hoje também é um pouco diferente, né, dos nossos, mas vamos dizer assim, o arroz é o mesmo, Sim. né, é preparado de uma forma, com certeza, diferente do que o não indígena, né. Mas com certeza a gente não escapa, né, de comer alguma coisa também industrializado, né, porque a gente não consegue manter dentro da capital, né. Ninguém na cidade consegue escapar disso, né? Não tem como, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Faz. Essa questão da língua, Moisés, eu fico imaginando assim, há alguns bons anos, há algumas décadas, com todo esse trabalho muito bem feito de apagamento da memória no Rio Grande do Sul, da presença indígena no Rio Grande do Sul, tanto Guarani quanto Caingangue, e como deve ter sido complexo acessar esses anciãos e anciãs para que pudessem eles retomar essa questão da língua, poder passar para aqueles que depois pudessem daí estruturar então essas estruturas, né, do homem branco, né, uma escola estruturada como os brancos estruturam suas escolas para ensinar suas crianças, né? Para poder daí começar a trabalhar essa questão da língua, que é fundamental para poder manter a cultura. Tu tem uma memória de como é que foi esse processo, lá já vindo de Nonoai aqui para Porto Alegre? Pode falar para nós um pouco sobre isso? Eu acho que também do que eu entendi, né, por também estudar muito tempo, né, a minha infância dentro do território indígena, né, e acabei, eu acho que fazendo o ensino, terminando o ensino fundamental, né, em Porto Alegre, né, mas desde a época e hoje, né, acredito que hoje foi uma construção e ainda ela está por vir, que é fazer com que esteja o ensino médio dentro das comunidades, né, a faculdade também, né. Acredito que em Nonoai já está existindo um projeto, né? Eu acho que não sei se foi concluído, que é de um colégio, né? Do ensino médio, né? Para que os indígenas consigam, né, ter essa estrutura, né, do ensinamento originário, né? Porque independente que a gente tenha o nosso direito de ter esses professores não indígenas, né, é uma outra forma também de a gente preservar, né, a nossa cultura, tendo os nossos espaços, né, e tendo também o incentivo do Estado para a abertura dos concursos, né? Sim, os concursos específicos para professores, né? Porque hoje dificilmente o Estado ainda resiste, porque eles não querem colégio específico, né, para indígenas, né? Então existe também bastante professores indígenas, né, formados em outras áreas, né, que também pode atuar em colégios, né? É ainda um processo que está em andamento, mas há muita discussão sobre a gente
ter esse ensinamento só por indígenas, né? Claro que precisa, né? Precisamos muito dos nossos jovens indígenas, né? E, enfim, universitários se formando, né? Porque senão sempre o não indígena estará junto, Sim. né? Fazendo o papel também nosso, né? Vamos dizer assim. E com certeza o português ele, né? Vai estar sempre em alta também, juntamente com as nossas crianças, né? Porque nós indígenas a gente aprende a falar o idioma em casa, né? Pelos pais, pelas mães, né? Então, dentro do colégio, a gente aprende mais a escrita e a ler, né? As palavras, enfim. Então, mas isso a gente passa dos mais velhos, né? Para as crianças. Ali na área de vocês, ali, nessa área aqui da Lomba do Pinheiro, as crianças começam aprendendo o caingangue antes do português? Isso, o caingangue, ele é as primeiras palavras que a gente fala, né? Os mais básicos, que é as coisas que eles vão, né? Eles têm o contato, né? Vamos dizer assim. As nossas crianças, os nossos bebês vão dar os primeiros passos, né? Então a gente vai falar para eles, né? As primeiras palavras. A água, né? A própria comida, né? Que eles vão pedir, eles vão conseguir pedir porque é uma coisa que necessita no seu organismo, né? Então, essas palavras a gente sempre ensina já no começo, né? Que a gente transforma ela, né, na nossa língua, no bilingue, né? Do povo caigangue. Então, dali eles crescem já sabendo, né? E com certeza, quando já consegue falar bem, eles já estão bem estruturados, né, na fala. E a riqueza, né, de um país como o Brasil, né, a sua diversidade, que há povos que nascem e crescem as crianças aprendendo a falar 2, 3 línguas diferentes, né? Os guaranis que circulam. Falam guarani, falam português, falam espanhol. Né? Os caingangue falam português e nós, fogues que nascemos na cidade, aprendemos a falar português, então somente depois tem que pagar cursinho para aprender a falar uma outra língua estrangeira, né? Uma questão também, para a gente ir por fim do primeiro bloco, para continuar falando da questão da cultura, eu acho que o segundo bloco a gente pode ir mais para a área da luta do território, né? Comentar um pouco mais sobre isso. A questão religiosa, né? Que é tão de religiosidade, né? Cunhã que chama, né? Cofá, né? Isso, Cunhã. Que é tão difícil dentro da cidade, porque também existe um amassamento de outras religiões e outras... A gente vê, nas áreas indígenas também, remotas, assim, longe, também tem muita invasão da questão do evangélico, né? Que não é uma cultura indígena. Vocês ali dentro sofrem essa pressão e vocês estão conseguindo manter o Cunhã ali, manter a religiosidade, caingangue, conseguem manter essa cultura ali? Eu acho que essa parte da religião, né, cabe a cada liderança, né, cada cacique, né, da sua aldeia ter a sua autonomia, né, porque quando tu perde a tua autonomia da liderança, tu não consegue ver esses acontecimentos, né, que pode gerar uma vamos dizer assim, uma descultura, né? Tirar a tua cultura de ti sem tu perceber, né? No teu imaginário, entender que Deus é só uma pessoa, né? Então, a gente tem as pessoas que fazem o trabalho que é o Cunhã nosso, né? Então, isso, independente de qualquer religião, a gente ainda recorre, né, ao nosso pajé. Os religiosos, né, dentro da nossa comunidade, né, que tem igrejas, né, eles são abaixo de nós, né, eles são abaixo das lideranças, né, muitas vezes eles não, né, para de alguma forma dizer que a gente, né, não pode tomar um remédio porque, né, então se a gente vai entender a questão de Deus, que é o nosso tupé, né, que a gente chama tupé, ele botou pessoas dentro do mundo
né, para fazer o trabalho, né? Então, botou também nós, né, que é os cuiã, né, vamos dizer assim, as lideranças, os cuiã, para fazer a nossa parte cultural, né? Então, isso está claro, né, para todos, né? Mas hoje também a religião girou uma forma de muitos pastores conseguir futuro financeiro, né, para si próprio, né? Então, hoje o branco ele mostra isso para os indígenas, né? Então, os indígenas ainda têm essa precariedade, né, de entender a religião certa, né, da religião nossa, né, que a gente tem o nosso cuiã. E o Deus é o mesmo, né, só que, porém, tem critérios da religião que daí limita também a nossa cultura, né? Então, a nossa cultura é em primeiro lugar. Na minha comunidade, Sim. os pastores estão abaixo de nós, enfim, das religiões também. Mas aí, ali naquela área, então, bom, a gente conhece os Caingangue de muito, assim, bom, a gente estava falando de um trabalho de 20 anos, a gente sabe que tem uma relação muito, muito grande com as plantas, com os remédios que vocês chamam, né? Vocês têm acesso a essas coisas ali? Isso. Consegue ali na lomba ali ter acesso a essas plantas? A gente tem alguns remédios muito importantes ali, né, na lomba, na aldeia, né? Mas também a gente busca, né? A gente tem lugares específicos, né? Que as pessoas também não indígenas liberam para a gente conseguir acessar, né? O seu espaço, né? Sua mata, para que a gente consiga adquirir, né? E com certeza nem todos a gente consegue, né? Inclusive a gente tem as aldeias que é mapeado, né? Para a gente também ir buscar, inclusive aqui em Porto Alegre, o município, né? A Secretaria de Saúde, as comunidades recebem um plano de aplicação, né? E dentro desse plano de aplicação, as aldeias podem utilizar esse recurso para o cuiã ir buscar, né? Em matas, né? Em territórios maiores, né? Que é Nonoai, Guarita e que também forma ali no Rio da Várzea, são tudo, a mata ali é a mesma, né? Sim. Divide os municípios. Mas aonde que a gente tem ido é no Rio da Várzea, né? Agora estou articulando para a gente ir para Guarita buscar, né? Os remédios que não tem ali, né? Então a gente consegue ainda se manter e é muito importante também o apoio, né, das políticas públicas para que a gente consiga, né, esses recursos para a gente conseguir buscar e Sim. trazer, enfim, plantar também na nossa comunidade, né? Cacique, só para ser cunhã tem que ser da metade canheru, né? E para ser liderança é necessário ser da metade camé. Fala para nós um pouco sobre essa questão da cosmovisão Caingangue, que se divide entre essas duas metades. Isso, existe também as duas marcas tribais, né, que é o Kairu e o Camé, né, que são as duas marcas tribais que dividem os dois grupos que a gente chama, os dois coletivos dentro das comunidades, né, que a gente diferencia parentesco, né, de um do outro, né, que é onde que a gente divide os dois grupos, né, para que os casamentos, né, dos jovens, dos nossos filhos, ele seja de fato reconhecido, né, pelas autoridades ou enfim, pela própria comunidade, né, porque os nossos pajé, os cuiã, eles nos ensinam desde pequenos que se a gente casar com um parente, né, do mesmo sangue, com certeza nossos filhos nascerão ou com alguma deficiência no seu corpo, né? Enfim. Então a gente leva muito a sério também isso, né? Que é o dos cuiã, né? Que o cuiã ele passa também, né? De filho, né? De pai para filho, né? Enfim, então há um preparatório, né? E tem uma preparação em Canela, né? Que é na aldeia lá de um jovem, né? Que ele está sendo preparado para cuiã, né? E na Lomba do Pinheiro também existe isso, né? Tem um menino lá, um guri jovem,
também que ele tem essa parte do Cuiã, né, que também está sendo trabalhado com ele, mas nós, liderança, nós caciques, a gente não tem acesso a isso, né, a gente sabe que eles estão trabalhando isso, né, juntamente com o Cuiã. Então, nós somos escolhidos também como líder pelo coletivo, né, que é pela comunidade indígena, né, onde que a gente passa, né, o mandato, né, da gente, ou se a comunidade aceitar que a pessoa continua, então é continuado, né, e a questão da Loma do Pinheiro, a gente vem trabalhando há uns 15 anos, né, na frente da aldeia, né, como líder, né, então praticamente a aldeia não consegue, né, ver, vamos dizer, outras pessoas para tomar posse, ou enfim, também, quem sabe, futuramente ter uma eleição para novos caciques, nova liderança dentro da comunidade. Mas em outras comunidades, ela tem, né? Tem essa eleição que é em 4 anos, ou muitas vezes muda, né? Por o cacique não querer mais, Sim. enfim. Mas especificamente falando da minha comunidade, a gente trata isso assim, né? Que a gente, enquanto a gente estiver trabalhando bem, a comunidade está apoiando. E quem vai tirar, né? É a comunidade. É a comunidade. Bom, a gente vai dar uma pausa, vai para o quadro da memória, né? E já retornamos aí no segundo bloco. Quadro da memória, com Renata Veleda. Olá, eu sou Renata Veleda, sou editora do Musecom e estamos aqui para mais um quadro da memória. Hoje nós vamos abrir o jornal 0 Hora de 19 de abril de 1985 e encontramos a seguinte reportagem: Caigangues, a eterna briga pela terra. Texto de Humberto Andreatta. 5.000 anos antes do início da era cristã, numa época da qual se tem raros traços de memória da humanidade, as grutas da subida da Serra Gaúcha serviam de abrigo aos povos indígenas contra os rigores do frio. Eram homens que se alimentavam de animais caçados nos matos e de frutas silvestres, mas de quem nada se conhece. Não se prova que da sua descendência tenham nascido os índios que habitam o estado nos anos posteriores à colonização portuguesa, as populações que a nossa própria história se encarrega de identificar. A pesquisa arqueológica na região norte do Rio Grande do Sul engatinha na busca de respostas para a pergunta que se faz hoje: de onde vieram os caigangues confinados nos todos indígenas da FUNAI? Alguns buracos de bugre, casas escavadas no solo há 600 ou talvez 1.000 anos, descobertas graças à lei que determina a pesquisa arqueológica prévia na região que será coberta pelas águas das barragens no Rio Uruguai, indicam que os primeiros registros caigangue no estado vêm dessa época. Os arqueólogos, portanto, estão seguros de que os nossos índios atuais já estavam aqui quando o Brasil foi descoberto. Mas essa pesquisa, a dos técnicos que pelo exame do solo tentam dar uma origem definitiva ao caigangue, ainda não foi cruzada com a documentação escrita existente desde a época do descobrimento. Os documentos históricos por si só, juntados à custa de um abnegado esforço de poucos historiadores e antropólogos, ainda não montam uma história para as populações indígenas do estado. Ao contrário, deixam abertas muitas lacunas. São documentos que relatam observações de pessoas que por aqui estiveram nos séculos passados. Muitas delas feitas à luz de interpretações da época, nem sempre verdadeiras. As lutas. O território caigangue e a sua própria organização enfrentariam seu maior risco com a chegada do século XIX, com as colonizações alemã em 1824 e italiana em 1875 e com a catequese jesuíta em 1848. A ação missionária, introduzindo entre os indígenas a modificação de valores e a tentativa dos colonizadores de reduzir o território ocupado pelos índios, fracionou e oprimiu a nação caigangue. A ordem era liberar terras para a colonização pelos imigrantes, confinar as populações indígenas
e em pouco tempo surgiram as concentrações de Nonoai, Campo do Meio e Colônia Militar de Caseiros. Os grupos caigangues que permaneceram hostis a essa orientação foram caçados pelos soldados da província e por seus próprios companheiros aldeados. Doble, um cacique aldeado no Pontão, às margens do Rio das Antas, adquiriu celebridade a essa época pela colaboração que prestou ao governo provincial, em 1856. Ele traria a Porto Alegre 30 índios rebeldes presos recebendo presentes e elogios do governador. Várias lutas entre brancos e índios estão assinaladas na história dos meados do século passado. Pelas armas, a derrota quase sempre foi dos caigangues. A convivência com o branco também causou ao índio dizimação de vários grupos pela doença, como a peste da varíola, que causou grande mortandade entre os índios do próprio cacique Doble. O século XX apoia a população indígena do estado como uma cultura quase em desintegração. A estrutura de poder em cada grupo indígena já estava montada sobre denominações militares: coronel, major, capitão, tenente, alferes, cabos, e os caigangues vestiam roupagem de gente civilizada. Seus nomes próprios já eram derivados da cultura branca. E aos problemas da colonização somariam-se vários outros: as deficiências de administração e orientação nos todos pelo governo do estado, pelo antigo Serviço de Proteção ao Índio e posteriormente pela FUNAI, e a exploração da terra e da madeira pelos colonos, muitas vezes atiçados por políticos da região do Alto Uruguai, e mais tarde o arrendamento de suas terras pela própria FUNAI. Errante vendedor de uns poucos restos de artesanatos, como os chapéus de palha, os cestos de vinho e taquara, os arcos e as flechas, o caigangue chegou à época atual, passando pela luta da expulsão dos colonos de Nonoai em 1978 e da Guerra dos Caciques e divisão da Guaripa em 1983, com as forças que lhe sobraram, aculturado, subnutrido, desrespeitado, mas brigando pela terra, sua única fonte de vida. Marcelão, aquela coisa com quem a gente está aí. Estamos com Moisés Cacupri, que é liderança da aldeia Fagdim, na Lomba do Pinheiro, e é um amigo nosso já aqui do Coletivo Catarse de muito tempo, né, Moisés? E a gente segue a conversa, né, Gustavo? Isso, a gente falou bastante sobre a questão da cultura, né? E no final do primeiro bloco a gente também deu uma conversada sobre como são formadas lideranças, tanto espirituais quanto a própria liderança da comunidade. Eu acho importante a gente mencionar, e eu vou trazer algo antes da gente falar do território também em si, a participação da mulher caingangue. Uma coisa que eu percebi há 20 anos atrás, quando eu entrei nessa questão de fazer o documentário, é que a gente estranhava a falta da figura da mulher. Né? Que quem decidia era o cacique, que era sempre um homem falando com a gente, mas aí a gente foi perceber depois, Marcelo, que quem manda mesmo na aldeia são as mulheres, o coletivo feminino, que o cacique tá ali na frente, né, Moisés? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Na realidade, ele é a linha de frente, mas ali atrás tem um grupo bem forte que mantém essa cultura e mantém a liderança. Eu tive minha primeira sim, participação mais forte de começar a entender um pouco da cultura foi justamente por causa de presenças femininas muito fortes caingangue, né? A Andila, a Vangri, a Luciana, né? Depois a Iracema. Agora a Iracema, né? Agaté. Então eu sempre tive essa visão assim de uma força feminina muito grande assim nessa cultura caingangue. Mas vamos deixar o Moisés falar. Isso, as mulheres também, específica ali da Lomba do Pinheiro, né? A gente colocou, né, até então, elas também na política, né? Que é do orçamento participativo, né? Então, quem comanda a parte do orçamento participativo, né, no bairro da Lomba do Pinheiro são as mulheres ali da Lomba, né? Que a gente conseguiu colocar elas e elas trabalham há anos, né? 2015, 2014, elas ganharam, né?
São 12 casas, né? Aham. Que ainda não foi feita, né, na Lomba do Pinheiro, mas foi as mulheres que conseguiram, né? Inclusive duas jovens, vamos dizer assim, né, estão em Brasília, né? Foram com as delegações aqui da universidade, com outros membros, outros indígenas, né, lá da comunidade, né? Então foi uma jovem, né, de praticamente 15 anos, né, para ela aprender também juntamente com os mais idosos, onde que foi a Iracema também, né, que é a cacica, né, que se conhece todas, né? Então a gente vai passando, né, e com certeza também, que nem eu falei, né, vai dar do líder, né? A gente precisa assim dos jovens, das mulheres, né, para que a gente consiga avançar, né, na estrutura e também nas políticas públicas, para a gente buscar, né, a nossa visibilidade como indígena, né? Então, dentro da comunidade, as mulheres fazem parte da organização dos eventos, né? A parte tem as cozinheiras, né, que a gente faz o trabalho das comidas típicas, né? Tem os professores, né, também, que fazem a parte da apresentação juntamente com os alunos. E maioria são mulheres, né? Então, as mulheres são um potencial forte. E como diz, né, a mulher é o braço direito de um homem. Então, dentro de uma comunidade, ou enfim, em outros ambientes, né, de gestão, tem que ter, né, as mulheres, porque são a parte sensível e sensibilizam mais também com a causa, né? Então, dentro da comunidade também as mulheres são praticamente as que trabalham, né, a parte cultural também, juntamente com nós, né? E também elas são linha de frente de muita luta, né? A gente está falando da Iracema, né? A gente tem uma retomada acontecendo aqui no Morro Santana, em Porto Alegre, então é isso que eu ia comentar. Começa com aquela área lá no início dos anos 2000, então 2002, que é essa área da Lomba do Pinheiro que a gente está comentando. Aí dali parte um grupo que vai para o Morro do Osso, né? Vai fazer uma retomada no Morro do Osso, onde hoje tem uma área indígena, logo depois. E ali quem faz a frente também são as mulheres. Botam para correr, inclusive, o então secretário aí municipal, acho que é o Beto Meixo, o nome dele, né? Dão uma boa coça no Beto Meixo, que tenta tirar o pessoal de lá. Quem faz essa linha de frente aí são as mulheres, né? E aí, depois dessa área, a gente tem aqui em Porto Alegre ainda uma segunda área, na Lomba do Pinheiro, que vem de um processo de reparação, né? De duplicação de BR, né? E aí tem essa área do Morro Santana, né? Que está em pleno litígio, né? Como é que é para você se organizar para essas lutas? Porque as terras são de vocês, né? A gente já comentou aqui com o Verachunu também, né? Que a terra no Brasil, o território no Brasil, ele é essencialmente indígena. Quem invade são os outros. Como é que vocês enxergam essa luta pelo território hoje em dia, Moisés? Bem, essa complementação, né, que hoje a gente também tem lá na Lomba do Pinheiro, né, que foi da BR, né, que são 27 hectares, né, onde que eu estou morando hoje, né, há quase 2 anos, né, que faz parte também da FUGDID, né. Então lá também a gente está com uma construção, né, está na fase ainda de compra de materiais, que é de um espaço de saúde, né? E a gente tem o centro cultural lá, a gente tá com a abertura dos açude, né? Da manutenção de açude, porque a gente já tinha, né? O morador que morava lá já tinha esses açude, né? Então a gente está fazendo esse reparo aí com a manifestação, com discussão, com articulação com o município, né, para que a gente consiga também dar essa atenção que a gente tem na nossa cultura, que é a sustentabilidade, né, que também vem do peixe, né, e a gente, com dificuldade, a gente também tem a nossa lavoura comunitária, né, onde que a gente planta alguma coisa, né, nessa estiagem não deu, mas a gente já tenta preservar o máximo, né, do nosso território, né, das conquistas, né, que nem a gente diz, sem o território não há luta, né. Então a Iracema deu um exemplo também em Porto Alegre, né, e ela esteve no
no processo também, né, da conquista da Fagdi, né? Então, eles já existiam, a Iracema já estava em Porto Alegre na época que a gente veio para Porto Alegre, né, com a minha família, com meu pai, né? Então, elas já moravam, né, em Porto Alegre. Então, a Iracema já é uma lutadora aqui há muito tempo, né? E já fazia as articulações, vamos dizer, sozinha, né? Mas hoje a gente conseguiu, né, dar visibilidade a nossos espaços, né? Então, o território é sagrado, como ela diz, né? Então, ali dentro a gente constrói, a gente luta, a gente tem nossas rezas, a gente tem nosso trabalho cultural, né? A nossa pintura, a nossa comida típica, para a gente preservar a nossa cultura, né? A dívida é a história, é histórica, né, do Estado, né? Mas a gente não fala em dívida em dinheiro, né? Mas sim no reparo, né, do entendimento e da política, né, que é uma distorção, né, da nossa existência no Brasil, né? Ela foi distorcida e o valor, a dívida que a gente quer, que muda, né? Muda o discurso, muda o jeito, né, de enxergar o indígena como, né, suposto animal, suposto estorvo, né, da sociedade. Então, essa é uma dívida histórica que o Estado tem que amparar nós, né, e acertar esses pronunciamentos, né, que muitas vezes eles falam de nós, povos indígenas, né? A gente só quer o que era da gente, mas com mínimos detalhes, que é algum espaço para a gente sobreviver, né? Que seria o mínimo, né, que nos devem, né, até hoje, né? Sim. No Índios Urbanos, Marcelo, a gente tem uma parte ali que o cacique, ele conta a história, uma história que não sei se tu percebeste ou não, mas é a história do nascimento do movimento Sem Terra. Sim. Né, naquela região ali de Nonoá e Ronda Alta. O que acontece nos anos 60, 70? O governo do estado aqui retira os indígenas das suas terras e faz a reforma agrária, a famosa reforma agrária do governo Brizola. Né, pega e enche de colono ali naquela região, expulsando os indígenas. Ao fim dos anos 70, início dos anos 80, esses indígenas, esse grupamento indígena, esses caingangues, que são a família do cacique que está aqui, do Moisés, eles voltam para o lugar e dizem, ou vocês saem daí, ou a gente vai tirar vocês à força, vai guerrear. E aí no primeiro dia a gente vai queimar as casas de vocês, no segundo dia as igrejas, no terceiro, quer dizer, foi assim, foi mais ou menos assim. E os indígenas foram para o confronto, os caingangues foram e retomaram aquela área lá de Nonoai. Esse pessoal, esses colonos fugidos, eles foram, muitos deles, acampar no trevo de Ronda Alta ali. E aí que acontece a fundação do Movimento Sem Terra. Né? Ou seja, são lutas conjuntas que se interseccionam. Né? E é interessante a gente ver o papel do Estado, né, nessa questão. Mesmo um governador que a gente tem uma memória tão positiva quanto o Brizola, ele comete um erro político e humanitário por não reconhecer, né, a condição indígena naquele momento. E aí eu estou me lembrando também de conversar com o professor Flávio, né? Aquele dia na nossa celebração lá na aldeia, também contando um pouco da história, até da casa que servia de colégio, né, que também era uma casa que tinha uma mulher que morava naquela casa e precisou ser desapropriada, e ela ficou também muito, muito enfurecida com a prefeitura. Parece que o Estado sempre cumpre esse papel de colocar os oprimidos e os mais pobres uns contra os outros, né? Quase como se fosse uma ferramenta realmente de dominação. E a gente percebe nesse caso muito bem isso, né? Uma ferramenta de dominação através do conflito entre os menos favorecidos pelo próprio Estado. Como é que é essa memória, Moisés? Bem lembrado também a questão desse episódio que aconteceu em Nonoai, né? A gente teve, né, esse confronto lá, né, com os nossos pais, nossos tios, né, que presenciaram isso, né, e até alguns responderam, né,
né, há alguns anos atrás ainda por essa, sabia que essa memória ainda existe até na justiça, né, ainda, mas como bem lembrado, né, o Estado, a política em si, ela está dentro, né, do conforme ela vai te ajudando, entre aspas, né, na tua reivindicação. Na mesma hora que ela te ajuda, ela tenta botar vírgulas, né, para que também futuramente ela tenta te tirar a mesma coisa que ela cedeu para ti, né. Então isso ainda acontece, né, acontece ainda, mas a gente tá, né, hoje praticamente o indígena está bem estruturado, vamos dizer assim, psicologicamente, né, com bastante pessoas formadas, né, Sim. e hoje, com certeza, com o Ministério dos Povos Indígenas, né, a própria FUNAI, né, sendo descolonizada, sendo tirada, né, das mãos de pessoas que tutelaram, né, para políticas não indígenas. Então é uma nova construção, né, que é onde que a gente vai ter bastante êxito, né, nas políticas nossas dentro do nosso território, né, que é para garantir que o Estado também não venha fazer essa política, né, porque a política ela é feita em 24 horas, né, onde que muitas vezes a gente nem está percebendo, né, então é muito importante, né, que a sociedade, né, em si, ela entenda, né, que praticamente o indígena ele está defendendo, né, as pessoas, né, Não só o não indígena. só o indígena, né, a gente está defendendo, né, tem tanta mobilização que hoje trabalham, né, para defender algum direito, né, mas muitas vezes eles estão mais interessados, né, em alguma política, né, ou ser um vereador, ou ser um deputado, ou crescer em alguns setores, né, que também a gente precisa dessas autoridades, mas sim autoridades sérias, né, mas a tendência, né, dessas lutas é lá na frente, né, se beneficiar de alguma forma. Os indígenas lutam, né, pelo território, né, pela mata, pelas florestas, né, e defender isso que a gente defende, que é a Mãe Terra, né, que é o planeta nosso. Sem ele, então, a gente não, né, futuramente a gente não vai ter como respirar, né, então Sim. é muito importante Claro. isso. Moisés, Cacique, não estava bom já no governo Dilma, né? Eu e o Marcelo, a gente teve em evento em que comunidades indígenas se encontraram e a gente via que eles estavam se preparando para a guerra, Sim. inclusive. Diziam isso, indígenas amazônicos, indígenas da Bahia, indígenas até gaúchos que estavam nesse local. A gente estava num encontro verdade. lá no Rio de Janeiro, tá? Tava bem complicado. Mas logo que a gente retorna ao golpe, né? Se retira a Dilma. Assume o vice decorativo. Existe um confronto grande em Brasília, né, durante o interventor, o interventor Temer, e daí vem o governo Bolsonaro, né, 4 anos de governo Bolsonaro. Como é que foi para vocês esse momento, Cacique? Realmente era um momento problemático para o indígena, o governo Bolsonaro? Tu já meio que respondeu aqui, né, da tutela da FUNAI. Ou é só um papo de branco esquerdista isso? É bem mais complicado que a gente imagina, né? Dentro da política do não indígena, né? A gente vê e a gente está presenciando, né? Os golpes que ainda tem por virem, né? Então a gente ficou muito feliz, né? Desse novo governo, né, que assumiu e que depois de 523 anos deu o que a gente queria também, né, numa parte política, que é o Ministério dos Povos Indígenas, né, que é enganjar também a FUNAI dentro do Ministério dos Povos Indígenas, onde que indígenas vão decidir, né, independente de ter os não indígenas operando juntamente com esses espaços lá em Brasília, né?
Mas com certeza, depois de 523 anos, né, a gente tem essa parte tão importante que foi pelas mãos, né, do presidente Lula, né? E esses 4 anos, né, que a gente passou, dificilmente a população não indígena, indígenas, né, não vão esquecer, né, que é a desvalorização da vida, né? Que quando a gente, né, brinca, né, com a mãe terra, né, como o Bolsonaro brincava, né, praticamente tu não vai se dar bem, né, na tua caminhada, porque tu tá, né, lidando com uma questão espiritual que é a mãe terra, né, ela tem vida, né, se você for mexer com uma árvore e ver a reação que ela tem, né? Ela tem reação humana, né? Só que a gente não entende, né? A população não entende. Então o Bolsonaro brincou com isso, né? E praticamente a política em si, né? Ela presencia indas e vindas, né? Baixos e altos, né? O dinheiro um pouco fala mais alto, né? O capitalismo também, né? Por trás da pessoa que ele é. Existe muitas pessoas que têm muita grana, né, envolvida, né, que um piscar de olhos pode mudar a situação, né, e botar uma pessoa de má fé como uma boa pessoa, né. Então a gente tem que tomar o cuidado, né, porque as coisas não acabaram, né. Então essa pessoa, o tal do Bolsonaro, né, ele já vinha se preparando como quando era deputado, né? Se todo mundo acompanhou. Então ele conseguiu dar o primeiro passo, né? Que foi virar presidente, né? O próximo passo, né? Seria, né? Ele retornar e acabar o projeto, né? Que o projeto ele existe ainda, né? E muitas pessoas que hoje dizem que defendem os indígenas, né? Já falando da política, né? Praticamente, né, a gente entre aspas confia, né, mas são pessoas também ligado à gestão Sim. que passou, né, que são de repente do mesmo movimento meu, né, então existe, né, indígena Bolsonaro também, infelizmente, né, que ficou aí nas redes sociais que todas as pessoas também têm acesso, então não acabou, né? Porque eu, como liderança, né, me surpreendi, né, de companheiros de luta minha sair do armário, vamos dizer assim, né, e dizer que são bolsonaristas e contra nós, né. Então, a gente está abraçado com o inimigo e muitas vezes a gente não sabe. Então, o golpe, né, ele existe ainda e ele está sendo preparado, né. Ele está sendo preparado, né. Então o negócio é não baixar a guarda mesmo. Estamos se encaminhando para o fim, Marcelão. Puxa vida, tanta coisa para conversar com o Moisés, né? Uma conversa tão fluida e tão interessante pra gente. O que a gente pode esperar desse final agora, Gustavo? Não, então eu queria Tu que sabe dos tempos. Eu queria engajar, né, nessa parte final. Então, a gente está fazendo uma remontada histórica com o cacique Moisés aqui, de uma área que foi conquistada há 20 anos, né, contando essa história também, remontando essa história das retomadas vindo ali da década de 70 também. E aí eu queria saber o que vocês pensam para esse futuro, né, de vocês nessas áreas aqui na Lomba do Pinheiro, mas também como um ser indígena como um todo, Moisés. Eu acho que a gente, né, já aproveitando o momento aqui, né, a gente tem muita coisa para conquistar, né, na capital aí, gaúcha, né, e com certeza, né, a gente tem planos, né, futuramente com as lideranças da região, né, de a gente sim ampliar, né, nossos espaços, né, não sei aonde, né, para cima, né, para o ar que não vai ser, né, mas em algum lugar, né, algum local, né. Então a gente também trabalha isso, né, mas a gente pode ter certeza que dentro do respeito, né, como as comunidades indígenas sempre fazem, né, é respeitar o território, né, então o território, as plantas, enfim, quando tu respeita isso, né, tu tem o respeito ao ser humano, né, então com certeza o nosso futuro, né, pertence, né, claro, a Deus, né,
mais ao nosso tupé, mas com certeza, né, a gente também tem um pensamento, um futuro de a gente construir muita coisa dentro da capital gaúcha e também mostrar, né, que por mais que a gente sofra o preconceito, né, a gente não baixa a cabeça e sim serve para nós construir e ser mais forte, né, e também sabendo, né, que os não indígenas né, se importam e também lutam junto, né, para dar visibilidade à nossa cultura, então a gente também fica mais forte, né, que nem eu disse, né, as pessoas questionam nós por causa do celular, né, eu levo hoje, né, dentro da minha comunidade, o celular vai ser uma fonte, né, da nossa visibilidade, né, para nós passar para o público a real história nossa, né. Então o medo hoje de certas pessoas, né, que vêm de lideranças, né, que estão em Brasília ou enfim em outros estados, é o uso do celular, que a gente não é mais indígena, mas o medo deles é mostrar a realidade, né? Sim. É mostrar a realidade de que nós somos seres humanos e nós vivemos como indígena, né? Hoje ainda a gente conversou e discutiu sobre o assunto do indígena estar usando roupa, né? né? Então a gente tem várias etnias no Brasil, né? Então, se a gente questionasse um ou outro, em vez de a gente questionar um outro, a gente se abraçar, né? E dizer que a gente está no mesmo caminho. Quem está sendo enrolado somos nós todos, né? Então, se o quilombola, o alemão, o povo cigano, o indígena, o guarani, o japonês, os imigrantes, né? Todos nós se unir, a gente vai chegar onde que a gente quer, né? A gente vai dar visibilidade às nossas lutas, né? Mas falando da nossa cultura, a gente vai usar muito celular ainda. Isso e aí. com certeza os que virão, né? As tecnologias que virão, que tem, não sei, o iPhone, eu não sei qual não sei qual que é o mais. Que venha tudo, que a gente vai abraçar e a gente vai reivindicar através dos vídeos, através das fotos, através das páginas. Né? Hoje, né, brinquei com vários amigos meus conhecidos, né? Para eles buscarem, né, Facebook de algumas aldeias, né, tanto da Amazonas, tanto do Brasil, tanto de fora do Brasil, para ver que são todos seres humanos, né, todos igual, e só queremos o respeito, né, o respeito. E aqui em Porto Alegre, eu volto a dizer de novo, a gente tem planos, né, de buscar e reivindicar mais espaços nossos, e isso com certeza vai ter. Tia, eu vou te dizer uma coisa. Se por acaso a pessoa tivesse meio perdida, ideologicamente, não estiver sabendo para onde ir, se algum coletivo tiver assim dúvidas para que lado seguir, para onde apontar, cola na luta com os indígenas. Isso. Vai estar sempre do lado certo. Vai dar certo, vai dar boa. É verdade. E não para de pé essa alegação de que tu fica menos indígena porque tu usa roupa. Peraí, nós estamos no Rio Grande do Sul, tu acha que não se usava pele de animais antes, não se vestiam do que era possível, ou até mesmo fibra de plantas, né? A gente sabe, tem histórias das linhas cânhamo que se faziam aí antigamente também. Isso tudo é sabedoria indígena. Não vai usar uma ferramenta, não vai usar um martelo. Nós vamos ter que ver quem é que inventou o martelo aí, e aí é deles o martelo. A gente não vai pregar mais prego porque eu sou imigrante alemão e o imigrante alemão não inventou o martelo, então eu não posso usar o martelo. Não, Gustavo, não vai usar das leis, do conhecimento jurídico, nem da política. Não, vai ter caingangue, guarani advogado, advogada. Vai ter guarani médico, médica, e vai ter muito indígena no ministério, deputado, deputada, senadora, e se tudo der certo, presidente dos países. Não tem essa, entendeu? E eu dou o meu testemunho, tá? Eu 20 anos atrás, documentei essa área, documentei essas pessoas, esse grupamento indígena. Eu tinha, sim, real medo de que fossem aculturados e se tornar menos indígenas. Não, gente. 20 anos depois eu posso dizer para vocês, não.
Não, eles continuam indígenas, conseguiram segurar a cultura deles, estão melhores ainda. Mas eles estão conseguindo passar mais ainda essa informação, porque 20 anos depois vem essas tecnologias que o Cacique estava falando aqui e essa coisa vem se expandindo. Não precisam mais da gente para fazer esse registro, podem Exatamente, fazer por si próprios. Né? Parabéns, Cacique, bela luta, muito obrigado por estar aqui, é uma satisfação novamente a gente se encontrar. Saiba que nós aqui do Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Vento Livre, mantemos a luta junto, né? Que nem eu comentei aquele dia, a gente não vai lutar por vocês, mas a gente luta com vocês, né? Então, as portas aqui também estão sempre abertas, o Musecom também é um lugar interessantíssimo para a gente fazer essas discussões, né? O Museu da Comunicação, e muito obrigado, viu? Obrigado aí ao Grupo Catar, né? E Tutela Nunca Mais, né? Dos indígenas. Estamos aí junto e que depender de nós, a gente vai estar sempre na luta aí. E que Deus abençoe todo mundo, né? Tupé, nosso Tupé. Dali. Marcelão, foi? Foi, final da terceira temporada. Espero que a quarta temporada retorne em breve. Então tá, fiquem aí com o serviço do Musecom e até a próxima temporada. Serviço do Musecom. Conheça a Cinelista Cineclube Musecom. Narrativas indígenas disponível no site do museu e em nossas redes sociais. Venha visitar o Musecom na Noite dos Museus 2023. O evento ocorre em 20 de maio, a partir das 18 horas. Informações em www.musecom.com.br.